Bom dia, do Evangelho de amanhã, né? Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde toda a criação. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em sua casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidaste de mim. Estava na prisão e fostes me visitar. Então aí, né? Depois ele segue, né? Os discípulos perguntam quando é que fizemos isso. E ele vai dizer: toda vez que fizeste isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que fizestes. E vai dizer os destinos dos outros, os que não procederam dessa mesma forma. Mas para nós, para a nossa oração inicial, vamos terminar aqui, porque aqui tem uma ligação muito bonita com a oração. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. E qual uma das sedes de Deus? Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Se Deus nos chama de bendito, porque ele teve sede e nós demos de beber a ele, também assim o fizemos e saciamos a sede do Cristo sempre que rezamos, sempre que aprofundamos a nossa oração, sempre que conhecendo mais, celebramos melhor, vivemos melhor e rezamos melhor. Sempre que rezando melhor, aprendemos melhor, celebramos melhor e vivemos melhor. Sempre que celebrando cada vez melhor, conseguimos rezar melhor, viver melhor e crer melhor. Vivendo sempre melhor, conseguimos celebrar melhor, rezar melhor e crer melhor. É dar a Deus água da nossa oração. É saciar a sede de Deus, aquela que Ele tem. Deus tem sede da nossa salvação, tem sede em nos amar e tem sede de que nós tenhamos sede dEle, como diz Agostinho. E o catecismo vai trazer essa sede como o encontro da oração. O encontro da sede de Deus com a nossa sede. Isso se dá também na oração. Então, na formação sobre a oração que nós tivemos, nós vimos o que é a oração e a razão dela ser. Né? Por que ela é. Vimos que o que é a oração? A elevação da alma a Deus e o pedido feito a Deus de bens convenientes. Isso se encontra no Catecismo da Igreja. No 2559 está esse conceito que é, vamos assim dizer, o principal. Santa Teresinha vai dizer que é o impulso do coração, né? Quem estava na noite carmelitana, viu? A Mariazinha tentando recitar essa parte do catecismo. O impulso do coração, um grito de gratidão e de amor, um simples olhar. Esta é a maneira com que Santa Teresinha também conseguia se elevar a Deus e pedir a Ele o que precisava. Mas um conceito, então, que o catecismo nos traz como básico, que devemos guardar, é esse. É a elevação da nossa alma a Deus, e por elevação nós podemos entender essa união com Deus, né? E o pedir a Deus aquilo que precisamos, as súplicas dos bens que nós precisamos. Então, a oração é, sim, pedir. E elevação da alma, nós tratamos principalmente de 3 potências. O intelecto, a vontade e ele também a memória. Lembra que nós falamos disso, né? O intelecto que busca a verdade e a vontade que busca a bondade. E a memória, que é esse imaginário que fica na nossa cabeça, que a liturgia vai trazer como a memória das maravilhas de Deus. O homem reza lembrando de que o que Deus já fez em sua vida.
E quanto mais a nossa memória das maravilhas de Deus é intensa, mais a gente consegue estabelecer a paz na nossa vida, né? Aquela ordem, aquela tranquilidade. Vem um problema, a gente sabe, bom, vai ser difícil, mas Deus sempre me ajudou. Né? A gente vai criando essa memória das maravilhas de Deus, da ação da graça na nossa vida. Podemos tratar aqui, por exemplo, que isso é uma grande necessidade de quem vive em depressão. Quem é acometido da depressão, ele vai perdendo essa memória. Não só aquele que crê, mas até o que não crê, mas que de alguma certa forma vive a vida bem, ele vai esquecendo as memórias positivas. Né? E ela vai deixando de gerar força para que ele viva o presente de forma mais animada, né? Mais motivada. Então, saúde espiritual é também uma memória viva das ações de Deus. E isso fazemos pela oração, fazemos pela formação, fazemos pela vida fraterna, pela vida em comunidade, fazemos pela palavra, especialmente, e, por excelência, a Santíssima Eucaristia. Vimos que a humildade é fundamento, vimos que a oração é sempre uma iniciativa de Deus. Lembra que nós tratamos disso? Que a nossa atitude de oração é sempre uma resposta, é sempre uma reação. Até no desespero, quando a gente estava até esquecendo de Deus, quando a gente diz, vou recorrer a Deus, essa confiança, essa fé que nos faz voltar a buscar a Deus, já é uma resposta àquilo mesmo que Deus já plantou em nosso coração. Vimos também, né, no catecismo, no 2566, porque Deus anda sempre, o homem anda à procura de Deus, porque Deus escreveu isso no coração do homem. Nós andamos à procura de Deus. E todos os homens, qualquer homem. Mas e o ateu? Pois é, a questão é que a ideia de Deus, o conceito de Deus, para ele está distorcido. Mas ele busca, então, na razão, no materialismo, no experiencialismo, aquilo que pode ser comprovado, a razão de ser. Então, ele elege algo no lugar de Deus, mas ele busca algo superior a ele, algo que explique a vida para ele. Todo homem busca. Por graça de Deus, pela revelação, nós temos então sabemos que o que nós buscamos é voltar a Deus, né? É estar com Ele na intimidade da oração, do conhecimento, da celebração, né, na liturgia e numa vida correta, numa vida reta, que nos faça alcançá-lo com mais excelência, né, pelas virtudes. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, vimos também esse ponto, né, na revisão. Deus sempre chama o homem ao misterioso encontro da oração. Então, é Deus sempre nos chamando. Então, por isso que, para quem chegou, nós rezamos com o Evangelho de amanhã. E o Evangelho de amanhã vai dizer que tiveste sede e me deste de beber. E como nós vimos na formação, uma das sedes do Cristo é que nós tenhamos sede dele. Lembra do conceito de Santo Agostinho. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. E se nós rezamos, então nós somos esse, que também pelo Evangelho de amanhã podemos ser chamados de benditos na volta de Cristo. Porque demos de beber a sede de Deus, que era o quê? Nós mesmos. Ele nos quer e nós nos ofertamos, né, a Ele. Isso é bem-aventurança. Hoje nós vamos passar para as finalidades da oração, os tipos de oração. Então, como eu disse, hoje ainda é mais teórico. Na próxima formação de espiritualidade, nós vamos tratar de coisas bem práticas, né? Então, a oração, ela tem 4 finalidades. A adoração, a gratidão, a reparação e a súplica, ou petição. São as 4 finalidades da oração. Se você ler no Catecismo, ou em outros manuais, eu tomo, para mim, um dos melhores esqueletos para a gente fazer uma formação, é esse livro que eu coloquei lá, né? A Fé Explicada, do padre Léo John Trezé. Ele é bem sucinto, é um manual do catolicismo. Ele explica os pontos principais, mas numa linguagem muito, muito tranquila.
Vale a pena adquirir um livro desse? Vale muito, muito mesmo. Então, de certa forma, é unânime essas 4 finalidades. E depois vocês vão ver na liturgia que a finalidade da missa, as finalidades da missa são as mesmas. Adoração, ação de graças ou gratidão, reparação e súplica. Porque a missa é a oração mais sublime, completa. Ela é uma oração. Então, a primeira e as finalidades são nessa ordem. Então, por que é importante saber as finalidades da oração? Se a gente quer ter uma saúde oracional, nós começamos para alcançar alguma finalidade. A gente começa fazendo algo com algum objetivo. Entender qual é o objetivo principal é razão de saúde da nossa oração. Porque se nós só queremos pedir a Deus, a nossa oração é manca. Ela vai manca. Ela é capenga. Então, a primeira e mais importante das finalidades é justamente a adoração. Vou colocar aqui que eu estou sem computador. É a adoração. E o que é a adoração? É reconhecer o primado do absoluto. Reconhecer o primado do absoluto. Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas, sem exceção. Reconhecer que Ele é e eu não sou. E o que sou ou tenho, me vem dEle. Logo, a Ele toda a minha vida, os meus passos, como nós cantamos, tudo. Reconhecer o primado do absoluto. Reconhecer que Deus é o Senhor de toda a criação. Isso é entender também que existe uma ordem. Se Ele é o Senhor de toda a criação, existe uma ordem nessa criação. Existe um ordenamento natural. E isso vai dizer justamente de uma vida reta. Eu me relacionar com o outro da forma correta. Relacionar com a criação, o mundo, da forma correta. Relacionar-me com a natureza da forma correta. Relacionar-me comigo da forma correta. É quando nós rezamos no Pai Nosso, nós vamos aprofundar, né? É esse pedido, santificado seja o vosso nome. E essa é a adoração. E é o primeiro pedido do Pai Nosso. É aquilo que de primeiro Jesus quis ensinar os apóstolos a rezar. Quando a gente ensina algo por primeiro, nesse sentido aqui, a gente quer, olha, isso é o mais importante, né? A não ser quando a gente vai falando, gente, agora, isso que eu vou falar aqui por último é o mais importante. Se vocês não guardarem nada daqui, esse já vai ajudar. É o santificado seja o vosso nome. Perceba que os pedidos do Pai Nosso são todos para esse. Por que eu preciso ser livrado do mal? Por que não cair nas tentações? Por que ter o pão de cada dia? Por que perdoar e ser perdoado? Por que fazer a vossa vontade? Para quê? Para que no final Deus seja glorificado, o seu nome seja santificado. E nós vamos depois, nas próximas formações, entrar no Pai Nosso, porque ele é justamente a oração por excelência também. Eu disse que a missa é a oração completa, mas o Pai Nosso é a oração sublime nesse sentido, porque foi a oração que o próprio Cristo ensinou. Por isso que ela está lá na missa. Então, essa é a primeira finalidade. Se nós queremos rezar de forma saudável, correta, agradável a Deus, nós temos que ter em vista a adoração. E por adoração, não pensem apenas na adoração do Santíssimo Sacramento. Ela é apenas uma modalidade. Eu gosto muito de dizer aqui para a nossa espiritualidade da gratidão. Nós temos que ser adoradores, de joelhos diante de Jesus, eucarístico, e em pé, lá fora, né, diante das circunstâncias da nossa vida. Estar de pé, estar de prontidão, de rins cingidos, né, como vai dizer o Evangelho, de 3 domingos para trás. Então, por adoração, entenda uma vida, não apenas uma prática, ou 2, ou 3, ou 4, mas uma vida em que essa vida, por ela mesma, por tudo que eu faço, inclusive nas minhas limitações,
eu proclamo que Ele é o absoluto, que Ele está acima de todas as coisas. Se você no seu trabalho rejeita uma proposta insidiosa, maliciosa, né, um dinheiro que não vai ser lícito, você presta essa adoração. Está devendo, né? Seria muito bom e ajudar bastante no orçamento lá de casa. Mas Deus sobre todas as coisas. Então, eu entendo que, embora eu necessitasse daquele valor, não estou dizendo por regalia, né? Não estou colocando aqui regalia ou riquezas ordenadas, não. Necessidade. Necessidade vital. Vital. Se eu não pegar esse dinheiro, eu não sei como eu vou comer amanhã. Como que eu vou alimentar a minha família amanhã. Mas esse dinheiro, ele é insidioso. Não quero. Em primeiro lugar, o reino de Deus. O restante será dado por acréscimo. A cada dia basta seu cuidado. Não vos preocupeis com o que há de comer ou beber, ou vestir. Porque Deus alimenta os seus. Amanhã, alguma coisa, a graça vai me movimentar para eu receber, alcançar, conquistar aquilo que é necessário. Adoração. Isso é uma adoração. Mas o exemplo é bem esdrúxulo, sim. Também nas pequenas coisas. Né? Um simples não jogar papel para fora do carro. Um simples não jogar nenhum papelzinho no chão. É maneira de adorarmos, de ter uma vida de adoração. De saber que, embora aquele papelzinho ali é até pequeno, possa até se decompor muito rápido, existe lixo. E lá é melhor do que aqui. E nós vamos progredindo, né? Então, essa é a primeira finalidade. Eu não posso. A primeira coisa quando eu quero rezar é atender esta finalidade, é a mais importante. A segunda é a ação de graças, ou a gratidão. E por que ela é a segunda mais importante? Porque Deus nos favorece com sua bondade e generosidade a todo momento. Então, a segunda finalidade da oração é reconhecendo aquele que é, agradecer por tudo aquilo que Ele me concede e faz em minha vida. A sua bondade, a sua misericórdia. Então, gente, quando nós vamos rezar, e precisamos ter isso muito claro, muito vivo. Eu quero primeiramente adorar e depois agradecer. E agradecer justamente porque tudo que nós temos, nós vamos crescendo nessa consciência. Tudo que nós temos vem de Deus. Ou tem algo, essa caneta que está na sua mão, de algum modo, em última instância, é Deus que lhe concede. Porque se você comprou com o dinheiro do seu salário, que vem da sua profissão, que você alcançou pelo seu estudo, que você estudou pelos seus pais, que lhe ajudaram, que lhe queriam vivo, que se relacionaram, que tiveram um ato sexual, que se casaram, ou até que ainda não seja dentro de todos esses padrões, lá no final, lá no início, vai existir Deus que lhe quis. E gratidão, especialmente porque, por cada graça que nós reconhecemos, existe aí, pode botar aí umas 10 mil que nós só vamos saber no céu. E a Deus é mais devida a nossa gratidão por essas que nós não vemos do que pelas que vemos. Entendem? Porque, por exemplo, quando aqui, os pais aqui, pais e mães aqui, pais e mãe aqui. Quando o filho pede um negócio, a gente vai dar lá um brinquedo para eles. Eles veem o quê? O objeto, o brinquedo. E sentem-se felizes. E dizem, obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Né? Eles agradecem o objeto, que sacia de imediato, para eles, a que é próprio da idade deles, ou seja, o brinquedo, eu quero brincar. Mas e o mês de trabalho?
E as economias para aquele brinquedo ter sido adquirido? E o suor do pai e o suor da mãe? A criança não vê. Mas se ela visse e tivesse consciência, o brinquedo era um mero detalhe. Se ela olhasse para os pais e dissesse, olha só, eles trabalharam o mês todo. Sei que mamãe deixou de comprar um vestido, sei que mamãe deixou de ir no salão, sei que o papai deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, trabalhou todos os dias e tal, para me dar esse presente. Ele pegaria, se a criança tivesse essa consciência, ele pegaria o presente, antes de abrir, colocaria de lado, ia dar um abraço nos pais e agradeceria o amor. Ou seja, isso aqui é só um sinal, é só um sacramento do amor paterno e materno, do cuidado paterno e materno. É só um sinal visível de algo invisível, que é o amor do pai e da mãe, e o cuidado e o esforço para dar ao filho um presente. O que é mais importante nessa analogia? O brinquedo? O que vai nos encantar, nos arrombar, vamos assim dizer, no final das contas? São as graças que nós vemos? Não. Vai ser aquela que nós só saberemos no céu, quando o plano de Deus a nosso respeito se tornar claro. Hoje, como diz São Paulo, 1 Coríntios 13, vemos por um espelho turvo, mas amanhã conheceremos tal como somos conhecidos por Ele. E o veremos face a face. Então, essa gratidão que passa pelos bens materiais, passa pelos bens materiais e espirituais, mas que também se assenta por essa vida de confiança em Deus, que nos ama, que nos trata muito bem, e que quando é matéria de pecado e que estamos arrependidos, nos vem com sua misericórdia, nos restabelece novamente. Então, é gratidão porque nós somos beneficiários do benfeitor perpétuo, que é Deus. Essa é uma frase da oração de São Clemente IX. Tenho-vos como benfeitor perpétuo. Tudo que temos é Ele que nos doa. Lembra daquela passagem, que é essa mesmo? Não preocupeis com o que haveis de vestir, com o que haveis de comer e tal. Na tradução da Bíblia de Navarra, ele vai dizer, quem pode, com a sua preocupação, acrescentar um só curvo da sua existência? E na tradução da Bíblia de Navarra, vai dizer, se nem este mínimo vós podeis fazer, quanto mais o restante. Mas qual que é o mínimo que Jesus refere? É a existência. Bom, se ele está falando quem pode acrescentar alguma medida à sua existência, aí fica claro, ninguém pode. Então, se nem isso vós podeis fazer, por que vai preocupar? Ou seja, se eu quero que vós existis, se eu vos sustento no ser, como não cuidarei de todo o restante? Claro que nós entendemos que se cuidar de Deus não significa que as coisas vão cair assim do céu e a gente fica de braços cruzados só esperando. Não, mas Ele vai me movimentar para ir atrás, vai me indicar caminhos, vai me dar dons, vai me dar capacidade, superação para alcançar aquilo que eu preciso. E quando eu alcançar, eu entendo. Bom, tem a minha parte, mas tudo por graça de Deus. Se, sei lá, vamos pegar alguém aqui, eu sei assim, vou pegar o Washington. Se tem um êxito em uma operação perigosa, embora os braços sejam bem fortes, os instrumentos sejam bem bons também, e tal, a tática seja bem planejada, no fim do sucesso, vem, e até porque isso sempre vai pôr em risco a própria vida, vem aquela gratidão a Deus, obrigado, porque nos instruíste na tática, e até no improviso da hora o trem deu errado, porque não dava para planejar tudo, alguma coisa, alguma luz apareceu ali e a gente fez o que era correto. E aí tivemos isso, voltamos todo mundo para casa bem, em vida. Então, essa é a segunda finalidade, a gratidão. A terceira finalidade é a reparação. E por reparação é justamente o pedido de perdão pelos nossos pecados. E pecado é tudo aquilo
que nós fazemos que não é da vontade de Deus. Tudo. Poxa, Regis, agora ficou difícil, deu uma desanimada agora, né? Não. Vamos lá. Nós somos realmente seres muito limitados, né? Mas temos um Deus onipotente e onisciente e onipresente, que sabe tudo do nosso coração, está presente em toda a nossa vida e pode realizar tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. E por isso a terceira finalidade é pedir esse perdão, porque nós precisamos pedir, nos arrepender e pedir. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, que eu sou pecador. E nós vamos também crescer nessa confiança. Daqui a pouco a gente fala dos princípios da oração, a gente volta aqui. Então nós devemos tudo a Deus. Nós pertencemos a Deus mais do que o fabricante mais do que esse microfone pertence ao seu fabricante. Dá para entender essa analogia? Né? Nós pertencemos a Deus mais do que essa obra pertence àquele que o criou. Por quê? Porque nós dependemos dele para a vida, para tudo. Ele é o nosso princípio e o nosso fim, o nosso alfa, o nosso ômega. Então, devemos de 100% da nossa vida. Né? Do primeiro milímetro da unha que vai estar mais à frente do seu pé, ao fiapinho de cabelo rebelde que fica mais em cima. Tudo isso é de Deus. E nós temos que dar a Ele o que é dele. Né? Tudo. Tudo. Então, entra aqui a gravidade que o nosso pecado traz. Porque o que é um pecado? É sempre uma rebeldia contra o primado do absoluto. Em última instância, quando a gente comete um pecado, a gente acha que sabe mais do que Deus. Porque se não pode fazer isso, eu começo a pensar, bom, mas existem razões para o que eu vou fazer. Então, eu estou dizendo que Deus não considerou tudo. Se Ele considerasse, se Ele conhecesse tudo, Ele saberia que o que eu vou fazer não tem mal. Vocês concordam comigo? Que em última instância é assim? Embora às vezes a gente cometa um pecado até por reação, assim, temperamento, ira, e explode e quase que nem passa pela nossa razão direito, sim. Mas, em última instância, a gente decide, de algum modo, não fazer o que deve fazer. Certo ou é só eu? Só eu que sou assim? Eu sou desse jeito. Eu compreendo isso aqui com muita clareza. Né? E, incrivelmente, embora compreendendo, muitas vezes ainda não consigo fazer o que é correto fazer. Então, realmente, resta a humildade e a terceira finalidade da oração, pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Né? Porque, pela minha soberba. Soberba é eu achar que sou maior do que Deus, a rainha, né, de todos os vícios é soberba. É pela soberba que os primeiros pais pecaram, pela desobediência. E desobediência é aquilo, não preciso obedecer isso aí. Então, eu não preciso obedecer a Deus, então eu sou soberbo, estou acima de Deus. Eu não preciso obedecer a minha lei natural, a minha ordem natural. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda. Isso é orgulho. É uma das variações da soberba. E, eu sei o que eu faço para mim mesmo. Eu sou dono da minha vida, eu decido o que eu faço. Meu corpo, minhas regras. Orgulho. E eu não preciso de ninguém e sou maior do que todo mundo. Sou melhor do que todos, vaidade. Né? A soberba para com Deus, o orgulho para consigo e a vaidade para com os outros. Saber que Ele pode, realmente sabe, ter em mente que Ele sabe o que devo fazer. E como eu não faço isso, então eu desobedeço a Deus e a oração vem para que eu peça perdão. O Catecismo Romano, que é esse aqui, é o Catecismo do Concílio de Trento. Muito bom também. Tem uma frase maravilhosa sobre a oração. Ele vai dizer sobre a oração, na quarta parte
do Catecismo, no parágrafo 3. De mais a mais, sendo tanto os bens e auxílios de que precisamos para a salvação do nosso corpo e da nossa alma, devemos recorrer à oração como, vamos aspas, única e melhor intérprete de nossa indigência, como nossa intermediária em todas as nossas necessidades. Uma vez que Deus a ninguém deve alguma coisa, correto? Deus deve alguma coisa a alguém? Não nos resta outro recurso senão impetrar, por meio de orações, aquilo de que necessitamos, pois Deus nos deu a oração como meio indispensável para lograrmos o objeto de nossos desejos. E por objeto de nossos desejos, por último, acima de tudo, Deus. Mas também aqueles objetos, aqueles bens que participam da vontade de Deus para nós. Então, se eu sou casado, a minha esposa é um bem que participa da vontade de Deus para nós. O sexo é um bem que participa da vontade de Deus para mim. O celibatário? Não. O sexo? Não. A sexualidade? Sim. Se meu trabalho é policial, então a arma faz parte do meu cotidiano. Se eu sou um caçador, também ela pode fazer parte. Então, é a terceira finalidade. E aqui já puxo a quarta finalidade, que é o pedido dos bens, que é a súplica. Pedir bens espirituais e bens materiais. Então, antes, tem essas quatro finalidades e é nessa ordem. Por último, o padre Trezé vai trazer aqui, bem último, o pedido de bens materiais. Agora eu pergunto, nós gastamos mais tempo da oração fazendo o quê nessas quatro? Pedindo, né? Bom, essa é a nossa condição. É próprio do filho precisar, não ter e pedir. É próprio do mendigo não ter e pedir. É próprio do pai dar e suster. É próprio do rico, do generoso, dar àquele que lhe pede. Então, pedir faz parte da nossa oração mesmo e entra na humildade. Nós reconhecemos que precisamos e que Deus tem o que nós precisamos. E depois, na medida da graça de Deus, nós vamos aprendendo a pedir o que convém. E é onde o Pai Nosso vai nos trazer o que convém pedir. Porque se nós temos a adoração muito viva, a gratidão muito viva, vem o que vier. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja Deus. Consegui comprar, não consegui comprar, bendito seja Deus. Deu para trocar de carro, não deu para trocar de carro, bendito seja Deus. Deu para trocar de casa, deu para sair do aluguel, não deu para sair do aluguel, bendito seja Deus. Vou continuar trabalhando para alcançar. Mas a saúde da nossa oração ela se baseia no respeito dessa hierarquia, no crescimento. Então, se você olha aí, nossa, eu só peço. Então, pede mais uma coisa, a graça da adoração e do reconhecimento dos bens de Deus, para que a sua gratidão aumente. E assim, se nós não temos, pedimos. Se eu não tenho uma adoração viva ainda, eu peço, e Deus quer me dar. Nessa quarta finalidade, existe uma distinção e uma hierarquia. Dentro dela, os bens espirituais sobrepõem os bens materiais. Qual que é a maior graça que eu tenho que pedir? A minha salvação. Porque não vai adiantar nada ter fundado a gratidão e morrer condenado. Lá no inferno, não vai adiantar dizer, estou aqui no inferno, está quente, essa tristeza medonha, essa ausência terrível, mas até que em vida eu fiz alguma coisinha. Não existe essa percepção na ausência de Deus.
Entendeu? Agora, se eu morro na salvação, pode até ser que lá na hora do purgatóriozinho ainda fala, Jesus, mas até que fiz algumas coisinhas boas lá, não dá para aliviar a pena aí não. Mas na condenação, não vale nada. Só peia. Então, o principal pedido que nós temos que fazer a Deus é a nossa salvação. Isso é mais importante, gente, esse pedido é mais importante do que rezar por alguém, do que interceder por alguém, do que fazer uma obra social. E claro, que na medida que eu estou vivendo a graça da salvação, é claro que eu vou amar o próximo como a mim mesmo, vou dar de beber, vou dar de comer, vou vestir, vou visitar, vou praticar as obras de misericórdia. Mas, se eu me descuido da minha salvação, da minha santificação, as minhas obras, o irmão enche a barriga, o irmão é aquecido, mas eu sou como um metal morto, um símbolo, né, um sino que não retine. Certo? Porque o amor, amar o próximo, é a imagem do amar a Deus sobre todas as coisas. E isso é a nossa salvação. Então, pedir a salvação é o bem que nós temos que pedir todos os dias. E como fazemos isso? Senhor, né, logo cedo, né, assim, antes de pôr o segundo pé no chão, por exemplo, né, da cama, Senhor, que eu me dê a graça de, nesse dia, vou ser agradável em tudo. Uma simples oração dessa. Não está nas palavras. Não está na quantidade de palavras, lembra, né? Não multipliqueis as palavras. Está em dizer o que eu quero e querer o que eu digo. E aí tem a graça, por exemplo, das orações prontas, que nós vamos tratar depois. Né? Querer o que eu estou pedindo, pedir o que eu quero e querer o que eu estou pedindo. Deus entendeu muito bem o que você quis dizer, Senhor, que hoje tudo corra bem. Se correr bem para você é terminar o dia na amizade com Deus, Deus entendeu a sua oração. E se eu me esquecer de vós durante o dia, me puxa de volta, me faça lembrar de vós de novo. Por exemplo, quando você pede as indulgências anexas às orações, né? Mesmo que eu esqueça, eu fiz a minha oração aqui, o sinal da cruz é uma indulgência parcial. Eu estou em condições de lucrar essas indulgências, né? Não vou tratar delas aqui agora. Aí lá na frente eu vou rezar uma Ave Maria, esqueci de pedir a indulgência, mas se eu peço no início do dia, Deus atende a minha oração. Nós vamos falar disso aqui daqui a pouco. Primeiro ponto, o pedido mais importante, a salvação, a minha salvação. Depois disso, aí vai entrar aquilo. Entre pedir um bem material para mim e um bem espiritual para o outro, o que deve prevalecer? O bem espiritual do irmão, a salvação do outro, né? Meu marido, Jesus, né? Da minha esposa, Senhor, né? Aí sim, aí a gente pode começar a raciocinar dessa forma. Peraí, não, eu estou aqui, eu rezei a semana inteira pedindo a Deus para passar no concurso, né, que teve agora, e agora demora a vir outro. É um pedido justo. Só que o Regis, o Aldo, o Alexandre me mandaram lá no grupo, gente, reza por mim, porque estou mal, né? Estou sofrendo uma tentação. Então, poxa, eu queria rezar para o meu concurso. Mas, por essa caridade que Deus me dá a graça já de exercer, Senhor, eu estudei e a minha vida está em tuas mãos. O que eu estudei, e o que eu mereço, eu mereço. O que eu não mereço, eu não mereço. Mas eu vou gastar o meu tempo de oração aqui, rezando pelo Regis, pelo Alexandre, que me pediram oração. Aí entra esse equilíbrio. Mas só podemos amar o próximo como a nós mesmos, se nós mesmos nos amarmos. E o amor correto de si é a salvação, é a santidade. O verdadeiro amor próprio é estar na graça de Deus, buscar essa graça de Deus
constantemente. E os nossos pecados não devem nos desanimar. Eles devem nos impulsionar a ser esse mendigo de Deus que nós somos. A precisar pedir. Né? Uma coisa é eu não querer emendar de vida. Aí já é essa safadeza mesmo. Né? Se o que eu quero é convencer Deus que algum dos mandamentos não precisa, aí já, isso é soberba. Né? Se a minha oração é Jesus, eu não dou conta. Pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Né? Pelo amor de vós mesmos. Né? Dai a graça. Me livra das tentações. Não me deixa cair nas tentações. Certo? Alguma dúvida aqui? Mais alguma dúvida aqui?